galera, aqui é o Juan da Journey Cloud Tech. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a criação, a gente vai trabalhar nesse laboratório hoje, uma criação de uma automação para enviar arquivos para o bucket do S3. Essa automação a gente vai utilizar o Ansible, S3CMD, KMS, GPG para envio. Como vai funcionar, pessoal? Vou explicar aqui de uma forma que creio eu que todos vão conseguir entender. Eu tenho um servidor, onde esse servidor ele tem a minha aplicação em execução. E eu tenho uma pasta lá de backup, onde eu adiciono todos os arquivos que eu salvo como backup, certo? E esse backup, às vezes, eu preciso enviar para o bucket do S3 para poder liberar espaço na minha máquina, para eu não ficar enchendo, certo? Aí eu tenho aquele requisito, eu preciso descobrir uma forma de enviar de uma forma automatizada. E aí que tá, aí que entra o serviço S3CMD. Esse serviço, pessoal, ele trabalha de uma forma bem interessante, ele trabalha integrado com o bucket do S3, né? Ele tem ligação direta com o bucket do S3. Para quem tem dúvida, eu vou deixar disponível aqui abaixo também o vídeo de como configurar o S3CMD. Tem aí também no canal também o vídeo ensinando a como configurar o S3CMD. Basicamente o S3CMD ele trabalha já criptografando o arquivo na hora de enviar com o GPG. É bem interessante essa ferramenta. O Ansible a gente vai criar toda a nossa automação para ele para ele trabalhar junto com o S3CMD. A ideia é o quê? Com o Ansible acesse a máquina lá, instale o S3CMD, configure o S3CMD e envie o arquivo que a gente quer enviar diretamente para o bucket. E o KMS a gente vai usar para criptografar o nosso bucket. Ou seja, a gente vai ter criptografia em trânsito e em repouso. Em repouso utilizando o KMS. Então vamos lá, pessoal. Os primeiros passos. Vamos criar uma chave KMS. Acessamos o KMS, Create Key. Vamos criar uma chave simétrica, né? Dá um next, você vai dar um nome para ela e vai criar. Feito isso, ela vai aparecer disponível aqui para você. Sua chave simétrica ela foi criada. Aí, pessoal, o próximo passo, a gente vai criar um bucket habilitando a criptografia em repouso, que a gente vai utilizar o KMS, certo? E vamos atachar uma policy para bloqueio contra exclusão. Esse repositório aqui, pessoal, vou deixar disponível para vocês aí no link da descrição do vídeo. Vocês podem acessá-lo e fazer o download dele e já abrir no VS Code de vocês. Vocês podem dar um git clone lá ou baixar zipado. Vocês vão ver que tem essa policy aqui, ó. A gente vai usar ela já já. Para isso, pessoal, a gente vai vir aqui no S3. Abrimos o S3, a gente vai criar um bucket. Quando você clicar para criar um bucket, ele vai pedir que você adicione um nome lá, certo? Você vai adicionar um nome, no caso eu criei um bucket com esse nome aqui, ó, Backup Sistemas. E ele vai ter a opção lá para a criação do bucket e a região. Ó, no nosso caso a gente está trabalhando na região de Norte Virgínia, que é a região mais barata aí, para uma das regiões mais baratas, né? A ideia é sempre a economia. Claro que às vezes não dá pra gente frisar sempre essa ideia de economia por conta de proteção de dados, LGPD. Mas quando é possível, podemos seguir, certo? Aí, feito isso, pessoal, aqui em Properties, a gente vai vir na opção de Default Encryption. A gente vai clicar em Edit. A gente, provavelmente, como vocês não habilitaram, vai estar Disable. Vamos clicar em Enable. AWS Key Management Service. Vamos habilitar com uma chave das nossas já criadas, que é a chave que a gente criou lá, selecionou e vamos salvar. Aqui, ó, quando a criptografia do KMS é usada para criptografar novos objetos neste bucket. Esse bucket reduz o custo. Muito bom saber disso aqui. Podemos deixar isso aqui habilitado, certo? Feito isso, vamos salvar. Quando vocês vierem aqui em Properties, vocês vão ver que o bucket está criptografado. Ou seja, temos uma chave KMS e criamos um bucket e já habilitamos o KMS nesse bucket. Nosso bucket já está criptografado. Só que falta um detalhe, a gente vai vir em permissões e vai adicionar essa policy. A gente vai clicar em Edit aqui, ó. Esta policy aqui, pessoal, a gente vai copiar lá do nosso
do nosso arquivo aqui, ó, do nosso código, policy block delete bucket. Vamos copiá-la, colá-la aqui, copiar esse ARN e vamos colá-la nesse campo aqui, ó, resource, certo? Feito isso, você vai clicar em salvar mudanças e pronto. O nosso bucket, além do KMS, ele tem um bloqueio contra a exclusão acidental, certo? Essa política nada mais nada menos ela está fazendo o quê? Ela está bloqueando a permissão de deletar o bucket, ou seja, qualquer usuário que tentar aqui a realizar uma exclusão desse bucket, ele não vai conseguir por causa dessa policy, certo? Lembrando que você pode ter todas as permissões de liberação do bucket. Se você tiver uma policy com uma regra de negação, essa policy sempre vai valer. Porque sempre a regra de negação é a que vale em primeiro lugar, certo? Então vamos lá. Feito isso, a gente vai salvar mudanças e pronto. Nosso bucket já está pronto. Voltando aqui, pessoal, a gente vai ver que no terceiro passo a gente vai precisar de um usuário com acesso programático. Esse usuário a gente vai criar, eu já até tenho ele pronto ali, eu vou mostrar para vocês. Eu criei um usuário chamado user S3 e atachei a policy S3 full access. Isso não é o ideal, pessoal. Lembrando que todo acesso a AWS todo usuário deve ter sempre o menor privilégio possível. A ideia é interessante fazer o quê? Criar dois usuários. Um usuário para put, para enviar os arquivos, e outro usuário para get, para fazer o download. Ou seja, eu vou liberar somente permissões de put e permissões de get para download. A gente consegue fazer isso com o policy generator. Hoje a gente vai fazer somente com um usuário mesmo para poder adiantar o processo aqui. Mas deixo já bem especificado para vocês que o ideal é criar este usuário com acesso com o menor privilégio possível, com as permissões devidas, né? Somente com o que ele precisa ter, nada de permissão a mais. Então a gente vai vir no IAM, vai adicionar um usuário, certo? Aí eu adicionei aqui, ó, o usuário programático e atachei essa policy, Amazon S3 Full Access. Feito isso, pessoal, ele vai gerar para mim uma chave de acesso e uma chave secreta de acesso, né? Access Key e Secret Access Key. A gente vai precisar dessas chaves para a gente configurar o nosso arquivo de configuração do S3CMD. Então vamos voltar aqui. Feito isso, pessoal, a gente vai instalar o Ansible na máquina que executará o playbook, certo? O Ansible é a ferramenta de automação, né, de gerenciamento de configurações das máquinas, dos servidores, assim podemos dizer. E ele trabalha, pessoal, ele precisa do Python 3.9. Ou seja, eu vou utilizar aqui um WSL, eu estou utilizando o WSL para fazer esse laboratório. Vamos voltar aqui, ó, vocês podem ver que eu estou utilizando o Ubuntu aqui, uma versão do Ubuntu com WSL no meu Windows. Eu vou dar um sudo apt-get install Python 3.9. Ele já vai mostrar que já foi instalado, porque eu já realizei a instalação dele, certo? E vou dar um apt install Ansible. Eu vou voltar aqui, apt install Ansible, e já está instalado Ansible --version. Vocês vão ver que ele já foi instalado aqui, ó. Certo, pessoal? Vamos limpar o nosso terminal, vamos voltar aqui. Ou seja, eu tenho um bucket. Esse bucket ele já está criptografado com KMS para criptografia de repouso, né? E ele já tem uma policy para proteção contra exclusão. Já temos alguns níveis de segurança desse bucket ali. E aí que tá, pessoal, a gente já criamos um usuário com acesso programático à console da AWS, certo? Console não, ele vai ter somente acesso à CLI da AWS, não à console. Aí, pessoal, o quarto passo a gente já fez, que é instalar o Ansible na máquina que a gente vai executar o nosso playbook. No nosso caso aqui eu estou utilizando o WSL, igual eu comentei. O próximo passo vai ser o quê? A gente vai adicionar a chave de SSH pública da nossa máquina local e vamos adicioná-la no servidor de destino, no /home ubuntu ssh authorized keys. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu servidor local, vou dar um cat no /root.ssh id, o nome da chave .pub. Quando eu fizer isso, pessoal, ele vai retornar a chave para mim.
eu vou copiar essa chave, eu vou dar um Enter aqui e vou copiar essa chave e vou jogar lá, certo? Então vou dar um Ctrl, vou apagar isso. Copiei a chave, eu vou abrir o meu servidor aqui, pessoal. Lembrando que neste servidor eu tenho lá minha pasta de backup, eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Vamos conectar nele. Lembrando que eu vou conseguir conectar pelo Session Manager, pessoal, utilizando o agente SSM. Para quem tem dúvida, em alguns vídeos anteriores aí do canal, vocês podem ver que eu explico melhor como configurar esse cara. É apenas uma role que você vai conseguir ter acesso diretamente da console, sem precisar conectar via put, de outras formas de SSH, por exemplo. Eu vou acessar a máquina aqui para vocês verem. Essa é a minha máquina da minha aplicação, certo? Essa é a máquina da minha aplicação. Quando eu for adicionar minha chave, certo? Eu estou aqui no meu WSL, eu copiei a chave. Eu copiei a minha chave SSH public. Eu vou colar ela aqui, ó. Eu vou dar um vim ou um vi barra home barra ubuntu barra .ssh authorized keys. Quando eu abrir esse cara, eu vou adicionar minha chave lá. Eu vou dar um i para editar e vou adicionar minha chave lá. E depois vou sair salvando. ESC:2.wq. Feito isso, pessoal, eu vou conseguir ter acesso a essa máquina. Vou fechar aqui que eu não preciso mais disso aqui. Vou voltar os dados da instância, ó. Eu tenho o IP público dela, certo? Lembrando que eu estou no security group dessa instância, pessoal, eu estou liberando para o meu IP a porta 22. Vamos lá, SSH ubuntu @IP da máquina. Pronto, foi. Sudo su. Ok, já logou como root. Aí, pessoal, se eu vier aqui no cd barra, que é o diretório raiz, e der um ls, vocês vão ver que eu tenho a pastinha backup. Se eu abrir essa pastinha backup e dar um ls lá dentro, tem um arquivo teste.txt. Vamos ver o que está escrito nesse cara. Testando 1, 2, 3. Muito bom. Os nossos backups estão todos nesta pasta backup. Certo? Ctrl L para limpar o terminal. Vamos voltar aqui. Então, muito bom, pessoal. Temos o nosso bucket, que está criptografado. Já criamos um usuário com acesso programático. E já instalamos o Ansible na máquina onde a gente vai executar. E adicionamos a chave da máquina de onde a gente vai executar o Ansible no servidor de origem. No servidor de destino, aliás. Onde eu vou acessar e querer realizar o put, né? Enviar esses arquivos de backups lá para o S3. Feito isso, pessoal, muito bom. Aí vem o sexto passo. O sexto passo aqui é muito importante. Depois que vocês deram um git clone aí, já pegaram esse código aqui, fonte aqui que eu disponibilizei no GitHub, vocês vão fazer o que? Vocês vão abrir aqui o VS Code, né? Posso fechar isso aqui, ó. Upload. Eu vou vir em hosts, pessoal, o hosts do Ansible, onde eu vou armazenar todos os dados do servidor de onde eu vou acessar e qual usuário vai acessar lá. Vocês lembram que a gente configurou para acessar via SSH através do usuário Ubuntu, certo? Ou seja, eu vou passar aqui o Ubuntu, está acessando porta 22, SSH, isso aqui eu nem preciso mexer, que já vai estar dessa forma. Aqui ele está passando o usuário, ó, ele vai pegar sempre desse último aqui, ele vai ignorar esse all vars aqui. Ele vai pegar Ansible Host, que é o IP, o endereço IP. A gente vai pegar o endereço IP da nossa máquina lá que a gente vai acessar. A gente vai adicioná-lo aqui. E o usuário é Ubuntu. Feito isso, salvamos. Podemos fechar esse cara. Vamos em Roles, Tasks, Main.yaml. Agora que está a jogada. O que o Ansible está fazendo? Quais são as tasks? A primeira task aqui, pessoal, ele está instalando o S3CMD com o apt do built-in aqui do Ansible. Ele está puxando o S3CMD e realizando a instalação aqui, ó, com o state present. Aí o próximo passo ele vai configurar. Para quem tem dúvida como que funciona o S3CMD, eu vou deixar um card aqui disponível para vocês com um vídeo que eu explico melhor como funciona o S3CMD, como instalar e como configurar. Aqui a gente tá automatizando esse processo para a gente não ter que ficar entrando lá toda hora e selecionando o arquivo e enviando.
que a gente já vai entrar lá direto, já vai instalar e já vai configurar o arquivo. Ou seja, o primeiro passo ele instala o S3CMD. No segundo passo ele vai configurar esse cara. Como que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui em templates, ele tem um arquivo chamado user_s3, que nada mais é do que o nosso arquivo de configuração do S3CMD. Aí esse cara, pessoal, ele vai copiar esse cara e vai enviar lá para o servidor. Automaticamente, quando ele instala esse cara aqui, ele vai precisar configurar o S3CFG, que é o arquivo de configuração do S3CMD. E ele vai ter lá todos os dados, que é chave de acesso, chave secreta, a sua key que você vai passar para criptografar utilizando GPG, certo? Aí ele vai copiar esse user S3 aqui e vai colar no destino lá, que vai ser no barra, né, no diretório lá, no barra.s3cfg. Feito isso, pessoal, ele vai executar o seguinte comando aqui, ó. Ele vai enviar o arquivo, nesse caso aqui é put, certo? Ele está dando um S3CMD, put, para enviar, "-e", que é encrypt, né, para criptografar, utilizando o GPG. Se você tirar aí não vai criptografar, aí fica a escolha sua. A ideia é utilizar criptografando, né? "-storage class", ele vai setar a classe que você quer adicionar lá. No caso aqui a gente está adicionando a Deep Archive, né? Você pode remover ou adicionar outra classe também. "-recursivo", ele vai puxar tudo que está dentro do barra, vamos voltar lá no nosso servidor, pwd, barra backup, certo? Tudo que está dentro do backup. Não copiou, pera aí que eu vou a isso. Paste. Vou apagar aqui. Certo? "-recursivo", ele vai copiar tudo, vai enviar tudo que está dentro dessa pasta backup para o nosso bucket. Qual que é o nome do nosso bucket? A gente vai voltar aqui na AWS. Vamos aqui no nosso bucket, está aqui o nome do bucket. Backup Sistema S3CMD. Vamos copiá-lo aqui, certo? Feito isso, pessoal, como o nosso arquivo S3CFG vai ter dados sensíveis, que são a chave secreta, a chave de acesso, a chave de criptografia, a gente vai remover esse cara. O state absent aqui, ele vai nada mais, nada menos do que excluir esse cara de lá. Ele vai remover, certo? Então vamos lá, pessoal. A gente pode dar um Ctrl S, salvamos o arquivo aqui. Vamos configurar esse cara agora. Vamos voltar lá no nosso GitHub aqui com os passos, né? A gente vai adicionar aqui, ó, como vocês podem ver aqui, está pedindo para editar no templates aqui, ó, templates e user S3. A ideia é que no download e no upload tenha um usuário para cada. Por isso que eu coloquei aqui, ó, user put S3 e user get. Mas nesse caso a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai fazer só com o user S3, para poder adiantar um pouco aqui no nosso vídeo, não ficar delongando demais. Mas o ideal é fazer dessa forma, igual eu comentei. Feito isso, pessoal, a gente vai abrir esse cara aqui, ó, user S3, vocês vão ver que ele já é cheio de alguns parâmetros. A gente vai editar o quê? Access Key, do nosso usuário que a gente criou, Secret Key, Bucket Location, o Host Base, né, que é o s3.amazon mesmo, e o Host Bucket, que é o nome do bucket.s3amazonaws.com, e a passphrase do GPG. A gente vai setar uma senha aleatória ou simplesmente gerar uma nova senha aí do seu terminal. Por exemplo, se eu rodar esse comando OpenSSL range -base 6430 com 30 caracteres aqui no terminal, ó, ele vai criar pra gente uma chave aleatória com o OpenSSL. A gente pode fazer dessa maneira e setar lá. Por exemplo, eu vou voltar aqui, eu vou dar pause no vídeo, pessoal, e vou adicionar isso aqui no meu arquivo. Que eu tenho minha chave aqui, user S3, né? Que eu criei lá na AWS com acesso programático. Eu vou adicionar aqui, ó, a chave, quer ver? Aqui, ó, em Bucket Location a gente vai adicionar como o SIST1. Aí, depois disso, ele vai pedir o Host Base, né?
Hostbase, cadê? Hostbase, s3.amazonaws.com. E aqui no host bucket a gente vai colocar o nome do nosso bucket. A gente pode até colar na área de transferência, já está aqui, ó, bucket backup-sistema-s3cmd, que é o nome do nosso bucket. Copiou aqui, colou. Aí a gente vai alterar mais o que aqui, pessoal? GPG passphrase, muito bom. A gente pode pegar... Eu não vou adicionar ali uma chave com o OpenSSL não, só para facilitar para vocês, que a gente vai fazer um teste no final. Eu vou adicionar aqui simplesmente uma senha de 1 a 9. 1 a 9, uma senha bem simples, só para vocês verem como que funciona essa criptografia. Mas o ideal é gerar uma nova chave, né, para aumentar o nível de segurança, utilizando o OpenSSL. Pode até aumentar os caracteres aqui se for do desejo de vocês. E agora eu vou dar pause nesse vídeo, pessoal, somente para adicionar o Access Key e a minha Secret Key nesse campo. Cadê? Secret Key do meu usuário e User S3. E a gente retorna aqui. E aí, pessoal, retornando aqui, eu adicionei lá minha chave de acesso e minha chave secreta, né? Depois que eu adicionei, tanto no user do upload quanto do download, pessoal, eu vou agora, vamos voltar lá para a gente ver qual que é o próximo passo a ser realizado. A gente deve editar o arquivo host, a gente já fez, né? Adicionar o IP público da máquina que a gente vai acessar, né? Oitavo passo, fazer as devidas alterações no main.yaml. O main.yaml aqui a gente já editou, né? Que é o S3cmd put para enviar. Depois a gente vai editar o de download, certo? Ou seja, a gente está fazendo o que? S3cmd put vai enviar, "-e criptografando, passando a classe deep archive, menos recursivo, tudo que estiver dentro do backup, né, lá no servidor, para enviar para esse bucket específico aqui. E depois vai remover. Então vamos voltar aqui no nosso VS Code. Vamos abrir um terminal. Ctrl Shift aspas simples, a gente abre um terminal aqui, pessoal. Feito isso, a gente pode selecionar aqui, ó, eu tenho WSL, certo? Já estou como root, já estou na pasta do upload. Lembre-se sempre disso, tem tanto download e upload. Ele vai aparecer assim para vocês, ó, vai aparecer Ansible, vai ter os dois, vocês vão acessar o upload. Aí que tem uma jogada aqui, a gente tem um comando para poder fazer o teste, para ver se esse servidor atual nossa máquina aqui está conseguindo ter acesso ao nosso servidor lá de destino com o Ansible. Eu vou colar esse cara aqui, Ansible, puxando servidores, né, que é o do nosso arquivo host, servidores, que a gente setou, "-i hosts", puxando o nosso arquivo hosts, "-m ping", vamos ver se ele vai retornar. Yes. Muito bom, olha lá, ping pong, ele retornou, certo? Dá um enter aqui, Ctrl L, limpar o terminal. Agora, pessoal, o próximo passo a gente vai executar, né? Esse aqui já é para execução, aqui ó, Ansible Playbook site YAML -i hosts. Vamos lá então. Ansible -playbook, o nosso arquivo de configuração principal, site YAML, né? Esse cara aqui vai chamar todos os hosts, que temos apenas um, com o usuário Ubuntu e as roles S3cmd, que é a role que a gente criou. Cadê? Roles, certo? Somente S3cmd. -i espaço hosts. Muito bom. Então vamos voltar aqui. A ideia é que ele acesse lá, instale o S3cmd, configure ele, puxando aqui do nosso template user S3, que é o arquivo de configuração, e já jogando no destino lá, que é o S3, no root, né? /root.s3cfg. Vamos ver se funciona. Vamos dar um yes aqui. Costuma demorar alguns minutos, olha lá, ó, muito bom. Conseguiu acessar.
Vamos ver se ele vai conseguir instalar. Ó, já retornou um erro aqui, ó. Sem pacote S3CMD disponível. Estranho que retornou esse erro. Vamos tentar executar de novo. Vamos ver se vai executar. Ó, muito bom, pessoal. Ele instalou o S3CMD. Agora ele está configurando e vai realizar o put dos arquivos. Olha lá, ele já retornou até um erro. Agora ele retornou um erro referente ao put bucket, né, no nosso arquivo aqui que a gente configurou, certo? A gente vai descobrir qual que é o erro. Mas voltando aqui no servidor, eu dei um apt-get update, por isso que deu aquele erro anterior. Aí quando eu dei o get update aqui, ele atualizou o sistema e puxou o pacote lá do S3CMD, certo, pessoal? Se eu correr com vocês, vocês podem fazer o mesmo aí. Então se eu vier aqui no cat/root.s3cfg, olha lá, já tem o arquivo do S3CMD. S3CMD --version. Podemos ver que ele já foi instalado lá no servidor. Então vamos lá, S3CMD put -e. Vamos remover essa classe de armazenamento aqui. Para backup, né? Barra. Tudo que estiver dentro de backup, vamos só confirmar se é isso mesmo, né? É isso mesmo, barra backup. Tudo que estiver dentro de backup eu quero enviar para o bucket S3 : backup sistema S3CMD. Backup sistema S3CMD. É exatamente esse nome, não entendi por que não foi. Backup sistema S3CMD. Certo, S3 é o caminho, né? Então, vou enviar. Vamos lá então, vamos fazer um teste novamente. Provavelmente era por conta dessa barrinha aqui que eu esqueci no final. Pronto, ele vai pular o instalar S3CMD porque ele já vai ver que está lá instalado, né? Olha só, retornou o erro novamente. Pessoal, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos copiar esse comando aqui e vamos executá-la diretamente no servidor. Aí a gente vai descobrir o porquê disso aqui. Vamos colar aqui. Vamos saber agora o porquê não estamos conseguindo executar. Aqui ó, acesso negado. Ou seja, esse usuário IAM, que é o user S3 que a gente criou, ele não está autorizado a utilizar o bucket lá por conta do nosso KMS. Vocês lembram que a gente criptografou o bucket com aquela chave lá? Ou seja, esse usuário com acesso programático, ele precisa ter permissão de utilização da chave. Ou seja, a gente vai voltar aqui na AWS, pessoal, e vai vir aqui em KMS. E a gente vai dar permissão para o nosso usuário S3CMD. Aliás, dar permissão não, a gente vai dar permissão para o user S3 acessar. Clicamos na chave. Aqui ó, Key Administrator somente esse usuário e Key Users. Vamos adicionar o usuário e user S3, certo? Vamos adicionar esse cara aqui. Muito bem, certo, ele foi adicionado. Ou seja, eu vou nem testar na máquina hoje, eu vou testar direto do nosso código aqui.
Agora ele tem que ter permissão para enviar, certo? Ansible Playbook, site YAML-i hosts. Ele vai enviar tudo que está em backup para o nosso bucket. Vamos fazer o teste? Passar de novo, instalar o S3CMD. Instalou, vai configurar. Enviar nosso arquivo user S3, tudo que está lá dentro, configurar e mandar para S3CFG. E vai enviar os nossos arquivos. Agora vai funcionar. Muito bom, funcionou. Ele enviou e depois removeu o nosso arquivo S3CFG. Muito bom. Como que a gente valida se realmente funcionou, pessoal? Vamos lá no nosso bucket. Vamos voltar aqui em Objects, atualizar. Ah, muito bom. Olha o nosso teste.txt aqui. Vou voltar aqui no código aqui. Muito bom, pessoal. Ele enviou tudo que estava dentro do bucket. E aquela pergunta, se a gente passou o "-l", criptografou, certo? Vamos fazer um download aqui desse cara para a gente poder executá-lo. Criptografado, muito bom. E como que a gente faz para a gente poder fazer o download desse cara lá utilizando o Ansible também, pessoal? Vamos voltar no nosso código aqui. Primeiro vamos excluir. Vou fazer o seguinte, vamos voltar no nosso código aqui. Vou remover esse barra daqui, ó. Remover esse barra do final, deixar backup mesmo. Ctrl S. Vamos rodar o comando de novo, que eu quero que ele envie a pasta backup para lá. E não só o arquivo. Vai instalar o S3CMD. Configurar. Depois que ele configurar, ele vai fazer o put. Como eu tirei o barra aqui, ó, aquele barra, ele enviar tudo que estava dentro. Agora eu quero que ele envie o bucket de uma forma completa. Vamos voltar lá, pessoal. A gente vai ver que agora, se a gente atualizar, a gente tem o nosso backup, a nossa pastinha backup com o arquivo teste.txt dentro. Certo? Então, muito bom. A nossa automação está funcional, pessoal. A gente consegue enviar lá para bucket S3 os nossos backups. Agora, como que a gente vai fazer para fazer o download? A gente vai vir aqui, abrir a aba Downloads. Hosts, a gente adicionou o IP, certo? Roles, as tasks, vamos ver. As tasks é o mesmo processo, ele vai ter que ter instalado, né? E isso, ele vai ter que ir para configuração, certo? E aqui no name, pessoal, aqui nesses get bucket, a gente vai alterar, ó, S3CMD, get para baixar, né? Menos recursivo, né? A gente vai passar o caminho do bucket. Vamos lá. A gente pode passar esse caminho aqui, ó. Vamos voltar aqui no bucket mesmo. A gente passa o caminho do bucket. Ou seja, vai ficar como S3 backup sistema S3CMD /backup. Eu quero baixar tudo que esteja dentro de backup. Aí aqui, pessoal, o local onde eu quero jogar lá no meu servidor. Vou jogar ele lá no /home /ubuntu. /home /ubuntu. Vamos jogar ele lá nessa pasta, certo? E depois disso ele vai remover esses caras aqui. Então vamos lá, a gente vai salvar. A gente vai voltar aqui, ó, cd.ponto/. Agora a gente vai para o downloads, né? Dá um Ctrl L aqui. Dá um ls aqui, ó. Muito bom. A gente vai executar esse cara agora, pessoal. A gente vai com Ansible-playbook site YAML -i hosts. Certo. Feito isso,
gente executa. Vamos dar um yes aqui. Ó, vai instalar, vai configurar de novo. Eu estou vendo que ele está sempre executando de novo esses comandos aqui. Depois a gente pode adicionar uma condição. Quando aqui, ó, um when aqui embaixo. Muito bom, pessoal. Ele já foi, fez o get lá, fez o download e já removeu o nosso arquivo S3CFG de lá. A gente pode vir e pode conferir, ó. Onde a gente adicionou? cd/home ubuntu. Vamos dar um ls. Olha o nosso backup aí. cd backup ls teste.txt cat teste.txt, nosso arquivo descriptografado. E vamos ver aqui, cat/root.s3cfg não tem, ó. Tô dando tab aqui, não vai, porque ele foi excluído. Ou seja, pessoal, essa é a nossa automação. Hoje vocês aprenderam a como automatizar o envio de um backup de objetos utilizando o Ansible com o S3CMD. Claro que vocês podem implementar muito mais outras configurações aqui para melhor performance, da forma que vocês acharem assim melhor. Mas o jeito que eu fiz aqui, que criamos, né, vai atender bem também. Dá para fazer bastante coisa desta forma aqui também. Fica o vídeo, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal aí, de deixar seu joinha. E é isso aí, pessoal, até mais.